Você percebe que o seu filho tem alguma dificuldade na aprendizagem? É aquela criança que fica trocando letras, tentando adivinhar palavras? Nós vamos conversar hoje aqui com a doutora Verônica Zigmiller sobre esse assunto e ela vai nos dizer o que isso pode ser. Doutora, seja muito bem-vinda. Prazer, Salatiel, prazer é meu. Obrigada pelo convite. E hoje aqui nós vamos conversar sobre as crianças que trocam letras ou adivinham palavras. Na verdade, elas não leram, elas adivinham a palavra e isso quer dizer algo. Correto, doutora? O quê? Com certeza. Podemos pensar em algumas possibilidades. Quando a gente pensa no processo de leitura, né, o nosso cérebro ele não foi preparado, nós não nascemos preparados para ler, assim como nós nascemos preparados para falar, né? Então, a leitura, ela é sim uma invenção cultural. Então, a neurociência é muito clara hoje em dizer em mostrar que a metodologia influencia e que é muito importante que nesse processo do ensinar a ler e escrever, as crianças sejam expostas a esse aprendizado sistemático, né, de que a letra, ela tem um nome e ela tem um som. Então, você vai aprendendo a decodificar sons para daí conseguir, né, ler uma palavra e, consequentemente, compreender o significado dessa palavra. Então, o que que acontece, né, se a gente for pensar nessa criança que troca letras? Então, isso pode ser em decorrência, né, de repente, de um ensino que não foi sistematizado, não foi efetivo, ou também temos aquelas crianças que podem ter algum transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura e escrita, que é a dislexia. E inclusive, Salatiel, toda essa esse meu encanto com a leitura e a escrita é justamente porque eu sou da área da educação, eu sou pedagoga, mas também sou psicóloga, e já trabalhando na área, depois de adulta, num curso de formação, é que eu fui receber o meu diagnóstico de dislexia. Então, essa é um tema, na verdade, que me toca muito, né, e que me move, porque eu passei por algumas dificuldades, e aí a metodologia do raciocínio alfabético, né, ela foi criada, embasada, né, no que a literatura traz de mais consistente, para poder ajudar a maior quantidade possível de crianças, né, que estão aí nesse processo. Excelente. Então, os pais que estão nos acompanhando agora, já foi, né, uma introdução muito esclarecedora. Agora, quando existe uma idade que os pais devem ter essa preocupação ou um tempo, essa criança já está 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela ainda não consegue ler ou ela fica tentando adivinhar palavras, quando procurar ajuda profissional? Uhum. Muito importante essa pergunta, né? Eu sempre, aqui no consultório, eu costumo falar, vamos pecar mais pelo excesso do que pela falta, né? Porque não precisa deixar a criança chegar num ponto de exaustão emocional para conseguir ir em busca de ajuda. Então, as intervenções precoces, inclusive, elas são muito mais efetivas. Então, se os pais percebem, né, sinais do tipo, aquela criança que chora para ir para a escola, aquela criança que chora para ler, aquela criança que não quer estudar, aquela criança que quando vai ler adivinha, né, tenta adivinhar as palavras, aquela criança que de repente não consegue compreender o que lê, ou aquela criança que de repente precisa de muito mais repetições. Então, tem sinais, Salatiel, que são importantes de serem percebidos, inclusive na educação infantil. Então, não precisa ter um diagnóstico fechado, sabe? Porque para você fechar um diagnóstico de um transtorno específico de aprendizagem, você precisa ter no mínimo 9 anos de idade. Porque você, né, e ter sido exposta a uma metodologia de ensino adequada. Então, muitas crianças chegam para a gente no consultório e não necessariamente a gente fecha o diagnóstico. E aí eu peço para os pais, me dê 6 meses. Deixa eu trabalhar com o raciocínio alfabético por 6 meses. Aí a gente vai entender o que fica, o que não fica, né? Só que é uma coisa muito importante, principalmente para os pais entenderem, porque nos anos iniciais, muitas vezes, as escolas entendem que pela criança estar, né, nesse processo de aquisição, então até as notas, as avaliações, elas têm assim, né, elas são
é, é, são conceitos que são dados de uma forma muito mais positiva, né, do que de repente mostrar ali aquela fragilidade, porque elas entendem que de repente estão no processo. Então, muitos pais chegam para a gente assim: ah, mas ele tem notas boas, né? Então, notas muitas vezes não significam o desempenho real, né? Mas então a gente tem que cuidar muito com isso, né? De não ficar só entendendo ou se embasando pela nota no boletim. Porque muitas vezes os pais também chegam para a gente e falam: puxa, mas como que ele tira a nota boa e eu estudo com ele para a prova? E eu sei que ele não sabe. Né? Então a gente tem que ir em busca desses sinais, porque quando a gente estuda com a criança, quando a gente, né, tá ali em contato direto com o filho, a gente vai vendo essas dificuldades no dia a dia. Então esses são sinais bem importantes. Então essa intervenção precoce, ela é fundamental. Fundamental para esse desenvolvimento, porque fechado esse diagnóstico, essa criança, esse adolescente precisa de um suporte nessa fase, principalmente. Com certeza. Assim, o trabalho, a gente que trabalha com intervenção, é muito mais difícil você acessar um adolescente que já está com uma autoestima fragilizada em decorrência de todo o fracasso escolar, né? Do que de repente aquela criança com 5, 6 anos que está começando o processo. Então pode ser que não seja uma dificuldade, que não venha isso a ter, né, a caracterizar um transtorno de aprendizagem, mas pelo menos vai ficar com uma base de aprendizado sólida. Então, o quanto antes, né, buscar ajuda, vai ajudar com certeza essa criança. Agora, para a gente entender como funciona esse trabalho e concluir aqui a nossa conversa, eh, explica para quem está nos assistindo, a pessoa fica com dúvida. Na prática, como é essa abordagem, como é esse passo a passo, por quanto tempo? E outra coisa, quem está na sua região tem essa possibilidade de ir até o consultório, ter esse suporte, né, com a doutora Verônica, que é uma referência. Agora, quem está fora, é possível oferecer também um atendimento à distância, uma teleconsulta igual a nossa aqui, que nós estamos conversando eh, através de um aplicativo de mensagens, de reuniões? Com certeza, assim, o atendimento virtual ele funciona, daria, mas com crianças pequenas, né, o atendimento presencial ele é muito mais efetivo, até por conta dessa sobrecarga cognitiva. Então, de repente, o atendimento ele fica muito mais lúdico no presencial, né? Então, o que que eu diria? Que profissionais de repente buscar, né? Os psicopedagogos são profissionais que podem ajudar nesse sentido, os neuropsicopedagogos, fonoaudiólogo, né? Então, sempre ir em busca, porque de repente, sei lá, vai no fonoaudiólogo, ele percebe que na área dele não tem, mas ele com certeza vai conseguir encaminhar, fazer esse encaminhamento para algum profissional de referência ou de confiança dele, né? Ou quando de repente já, né, a dificuldade já está instalada, antes da intervenção é importante uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicopedagógica, né, que contemple de repente, uma equipe multidisciplinar. Então, tem clínicas de referência, tem lugares que essas pessoas podem buscar para conseguir ter um norte, né? E a gente vê muito isso, né? Pais que chegam cansados, que passaram por N profissionais e de repente estão nessa via sacra e não conseguem entender ainda o que está acontecendo, por que que essa criança ainda fracassa. Né? Então, com certeza, se, né, podemos atender virtualmente no sentido de uma orientação inicial, né? Mas o ideal para a criança é, de repente, procurar um profissional de referência na sua cidade para conseguir fazer esses atendimentos presenciais. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelas informações e volte logo para conversar conosco e tirar nossas dúvidas aqui. Muito obrigada. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.